Muitas coisas vão acontecendo, né? E é muito movimento. A gente vê a juventude, os jovens indo lá para Interlagos, festival de música, jogo de futebol na quinta-feira. Você vê aquelas pessoas, as multidões. Todos nós fomos sonhados por Deus para serem filhos adoradores. Existe em nós um desejo de adorar. E se nós não conhecemos e não reconhecemos Jesus como o nosso Deus, nós vamos escolher outros deuses. E é fato isso, que nós precisamos entender o que somos chamados a ser, adoradores de Deus. Assim como os anjos cantam nos céus, nós aqui na terra temos que também estar em adoração. E talvez a gente precisa pensar mais, o que está sendo colocado no lugar de Jesus nos nossos corações? O que tem sido prioridade? Por isso, é tão importante quando a gente olha para a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é como diz o Salmo 119, 105, talvez você saiba de cor. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. A palavra, ela não salva, quem salva é Jesus, mas a palavra, ela aponta para Jesus, como se fosse um grande e potente lanterna, um holofote, ela ilumina, ela mostra a cruz, ela caminha conosco e nos dá direção. Por isso nós nunca podemos deixar de também olhar para as Escrituras, abrir e estudar e entender cada vez mais o que Jesus é como Filho de Deus e como nós, filhos amados de Deus, salvos em Cristo Jesus, devemos viver nossas vidas. Hoje nós estamos encerrando uma série de mensagens sobre a carta de Paulo aos Colossenses. Viemos a cada domingo falando um pouco, destacando alguns aspectos importantes dessa carta, uma carta pequena em comparação com outras cartas que Paulo já escreveu, mas Paulo escreveu essa carta sem conhecer a igreja, daquilo que ele soube, daquilo que chegou até ele sentiu no coração de levar essa carta, de que essa carta fosse levada e ali pudesse de alguma maneira ser bênção naquela comunidade, aquela igreja em Colossos. E nós vamos ver em Colossenses algumas características que existiam na cidade de Colossos, que são características da nossa cidade. Um grande desafio que Paulo estava explicando para aquelas pessoas era viver em Colossos, mas também viver em Cristo. E esse é o nosso desafio, viver em Campinas e também viver em Cristo. Como viver nessa pressão que muitas vezes se torna sobre nós. E a gente falou muito sobre alguns problemas que a igreja tinha em Colossos, legalismo judaico, uma forte pressão para se manter ali, cumprindo rigorosamente os mandamentos do Antigo Testamento, mas também existia um sincretismo religioso, que é quando você traz crenças, traz algum tipo de outras orientações espirituais que não são bíblicas. Ao mesmo tempo também tinha aqueles que ensinavam que o corpo era mau, o que salvava era a alma, e começava a se ter assim até um certo asceticismo, com rituais rigorosos para de alguma maneira forçar a carne a ser uma parte santa nossa. E a gente lê o capítulo 2, Paulo fala lá que até tinha pessoas que vinham ao culto falando sobre visões que tinham de anjos e adoravam a anjos. E tudo isso, na verdade, reflete numa única expressão: a insuficiência de Cristo. Quando nós trazemos essas coisas para um contexto, para a nossa espiritualidade, trazemos legalismo, trazemos sincretismo, trazemos adoração a outros ritos e fazemos todo esse tipo de confusão, na verdade nós estamos diminuindo o poder de Cristo.
Nós estamos dizendo que Jesus, ele é importante, mas é preciso mais alguma coisa, é preciso um batismo, é preciso subir no monte, né? A gente fez eu vou confessar aqui um pecado lá no pequeno grupo, lá, cantamos parabéns, aí alguém fala assim, não, mas faz um pedido antes de assoprar a vela e corta, né, de baixo para cima. Aí eu brinquei, ó o sincretismo, né? Por quê? Porque a gente vai meio que fala, não, porque isso é importante, tem que fazer, não tem que nada. Não tem que nada. Quem tem Cristo já tem tudo. Não tem horóscopo, não tem mandinga, não tem nada que precise, porque tudo aquilo que eu vou viver já habita em mim. Já habita em mim. Eu sou sonhado por Deus para ser um adorador. E se eu não adoro a Jesus, eu vou adorar time de futebol, eu vou adorar cantor de rock, eu vou adorar carro antigo, eu vou adorar corridas de rua, eu vou adorar qualquer outra coisa. Mas nós somos chamados para sermos adoradores do Filho de Deus. Por isso, a carta aos Colossenses é uma carta tão importante e preciosa, porque nessas poucos capítulos, Paulo, ele traz lições que nós não podemos nos esquecer, e ao longo do capítulo ele vai dizendo, olha, vivam em Cristo, mas não deixem de viver a vida cristã de vocês, aonde vocês estão. Sempre lembrando, Colossenses capítulo 1 diz, para que Cristo, Jesus, seja o centro de tudo. E se Jesus é o centro de tudo, Jesus, também nós podemos nos tornar livres do legalismo por meio de Cristo. Isso está em Colossenses, nós já pregamos sobre isso. Se você não esteve aqui em nenhum outro domingo, vá no nosso canal, as mensagens estão lá gravadas, estão editadas. Semana passada, então, nós entendemos assim, ok, se Jesus é o centro de tudo, e eu tiro todas essas roupas de legalismo, eu tiro todas essas roupas de sincretismo, o que eu faço? Eu tenho que me revestir novamente, mas das roupas de Cristo, revestirmos de Cristo. E aí para quê? Para que a gente saiba viver essa nova vida em Cristo. E falamos sobre alguns verbos importantes, falamos disso semana passada, buscar as coisas do alto, abandonar a velha natureza, revestir-se das virtudes de Cristo, refletir Cristo em todos os nossos relacionamentos. O fato é que a gente não terminou essa lista. Nós ficamos de falar hoje sobre refletir Cristo nos nossos relacionamentos. E eu quero então convidar você a abrir a Bíblia em Colossenses, capítulo 3, a partir do verso 18. Colossenses capítulo 3, verso 18. Vamos ler, vocês vão me acompanhar até o capítulo 4, verso 1. Diz assim, Colossenses capítulo 3, verso 18 ao capítulo 4, verso 1. Esposas, sujeitem-se cada um a seu marido, como é próprio a quem está no Senhor. Maridos, ame cada um a sua esposa e nunca a trate com aspereza. Filhos, obedeçam sempre a seus pais, pois isso agrada ao Senhor. Pais, não irritem seus filhos, para que eles não desanimem. Escravos, em tudo obedeçam aos seus senhores terrenos, procurem agradá-los sempre, e não apenas quando eles estiverem observando. Sirvam-nos com sinceridade por causa do seu temor ao Senhor. Em tudo que fizerem, trabalhem de bom ânimo, como se fosse para o Senhor e não para os homens. Lembre-se de que o Senhor lhes dará uma herança como recompensa, e de que o Senhor a quem servem é Cristo. Mas se fizerem o mal, receberão de volta o mal, pois Deus não age com favoritismos. Senhores, sejam justos e imparciais com seus escravos. Lembre-se de que vocês também têm um Senhor no céu. Oremos. Senhor, dá-nos a compreensão da Tua palavra. Ajuda-nos a entender os nossos papéis nesses relacionamentos, sobretudo os relacionamentos familiares. E dá-nos, ó Pai, a iluminação do Teu Espírito Santo. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Eu estava me preparando para essa mensagem, mas ao mesmo tempo eu falei que a gente está fazendo muitas mudanças, e mudanças literais na igreja. Nós estamos mudando os escritórios, assim como nós estamos levando as crianças para o
piso superior, nós estamos pegando alguns gabinetes pastorais e adaptando esses gabinetes àqueles espaços ali na parte de baixo, para deixar também o térreo livre para usos ministeriais. E nisso eu encaixotei todos os meus livros, e eu querendo achar um comentário de Colossenses, e olhando aquelas caixas de papelão lá, falei assim, e agora, onde que eu vou achar, né, os livros? Mas, graças a Deus, a gente tem outros pastores que são mais organizados, e que arrumam as suas salas, né, antes dos outros. E aí eu entrei na nova sala lá do pastor Rodrigo, do pastor Cirilo, e uma estante lá toda arrumada, bonitinha lá, e eu achei um livro que me ajudou muito, um livro escrito por um autor inglês chamado N.T. Wright, onde ele escreve uma série falando sobre Paulo para todos, e eu gostei bastante desse livro, e ele me ajudou, e eu quero ler aqui para vocês uma analogia que ele faz sobre esse texto que nós acabamos de ler. Nesse texto, assim que ele também publica esses versículos, ele começa com esse comentário. Ouçam. Houve uma vez um país governado por um presidente severo e muito rígido. Ele fez leis sobre tudo e as impunha com extrema rigidez. Ele decidia a que horas as pessoas deveriam levantar-se e ir para a cama. Ele decidia qual comida as pessoas deveriam comer e como cozinhá-las. Criou regras sobre quem poderia ter um carro e onde e quando poderiam dirigir. Nada ficava ao acaso. O país era impecável, mas profundamente oprimido. Um dia, repentinamente, o presidente adoeceu e morreu. Seu sucessor declarou que tudo seria diferente dali para frente. Todas as antigas restrições foram abolidas. As pessoas eram livres para fazer o que desejassem. Houve uma grande celebração e todos vibraram ao pensar em todas as novas possibilidades que se abriram à sua frente. No dia seguinte, 2 carros vinham em direção um do outro na rua principal. Os 2 motoristas agora desfrutavam sua nova liberdade. Nenhum deles tivera permissão até aquela época de dirigir naquela parte da cidade. Nenhum dos 2 olhava para onde estava indo. No minuto seguinte, eles se chocaram. Felizmente, eles não estavam indo muito rápidos, e nenhum dos 2 se machucou, embora ambos tenham ficado em estado de choque. Eles ficaram ali zangados e confusos. Sua conversa se transformou em um momento determinante na vida do país. Por que você estava dirigindo daquele lado da rua? Por que não posso dirigir por onde eu quero? E o outro respondia, mas as pessoas sempre dirigem do lado direito. Quem disse isso? Bem, é a lei, não, esse é o costume, é assim que costumamos fazer. Mas não é mais assim. O presidente está morto. Todas as antigas leis foram revogadas. Agora nós somos livres. Não temos mais de fazer o que os outros nos mandam fazer. Quando a polícia chegou, a maioria dos observadores estava consciente de uma coisa: você pode rasgar suas velhas regras se quiser, quantas vezes quiser, mas ainda assim vai precisar de um bom código de trânsito. O que N.T. Wright ele quer falar com isso? Ele quer dizer que aquilo que Paulo escreve aqui, o que Paulo brevemente explica sobre as instruções que ele dá para as famílias cristãs, para as esposas, para os maridos, para os filhos, e aí ele inclusive inclui ali a relação que existia comercial, vamos dizer, que eram os escravos e os seus senhores. Para nós hoje seria algo como patrões e empregados. Tudo isso, a ideia de Paulo é apenas estabelecer um código, um padrão, um ponto de partida. Porque, na verdade, não dá para viver sem regras, não dá para viver sem limites. O maior perigo que nós temos hoje é de achar que ter toda a liberdade do mundo é a maior das liberdades. Mas, quando temos toda a liberdade do mundo, a gente está limitando a nossa liberdade no futuro.
Porque se você tem liberdade para fazer o que você quer, isso vai, de alguma maneira, comprometer o seu futuro. Provérbios já dizia isso. Quando dizia, inclusive nas relações familiares, né, que para o filho ter sabedoria, para ele obedecer ao pai, as instruções, não ignorar a disciplina, para que ele tenha futuro. E se eu vou resgatar ainda mais o Deuteronômio, lá, o texto dos 10 mandamentos também fala assim: honra o teu pai e tua mãe, para que os teus dias na terra se prolonguem. Porque, na verdade, a essência por trás disso é assim: se você ouvir e você entender como as coisas funcionam e como elas devem acontecer, e você respeitar esses protocolos, respeitar essas normas, isso vai te dar vida longa. E, na verdade, a gente está vivendo um momento hoje, um momento muito difícil. Milhões de pessoas, principalmente a nossa sociedade ocidental, reivindicam a liberdade total. Queremos fazer do nosso jeito, não queremos que ninguém mande em nós. Quem aqui vai dizer o que nós vamos fazer, inclusive como nós vamos nos definir? As pessoas hoje elas estão chegando a buscar, inclusive, confrontar as nossas definições de natureza física e fisiológica. Definirmos, tudo bem, eu posso ter nascido homem, mas se eu quiser ser mulher, o que você tem a ver com isso? E se eu quiser ser homem e mulher, e quando eu quiser eu mudo, e eu não quero ser nada, eu vou ser nada? Quem é você para mandar em mim? Eu sou livre. Na verdade é isso que a gente tem ouvido cada vez mais. E a liberdade de escolha, de acordo até com os comentários que o Wright faz, se tornou um dos ídolos do nosso tempo. A liberdade de escolha se tornou um dos os ídolos do nosso tempo. Existe hoje uma geração que coloca como essencial a liberdade de escolha. Eu vou fazer as coisas do meu jeito. Isso não acontecia no passado. Talvez o passado até foi, como a gente podia ler aqui, havia alguns tiranos, alguns déspotas que colocavam as coisas e diziam: todo mundo tem que fazer desse jeito, ninguém pode pisar fora do quadrado. Talvez nós vivemos, e eu entendo isso, talvez vivemos dentro de um excesso, e até de um legalismo, mas o fato é que agora o pêndulo foi para o outro lado, estamos indo para um liberalismo total. E o que Paulo quer nos ensinar, quando ele explica isso à igreja em Colossos, é que existe um protocolo, existe um código que precisa ser observado. N.T. Wright diz assim: com frequência, liberdade tem significado a mesma coisa que a liberdade dos motoristas, que não querem respeitar as regras. Existem regras, existem limites, e colocados pelo próprio Deus. Por isso, quando eu falo da palavra de Deus, ela nos ajuda a ver isso. Tanto que uma das definições de pecado é transgressão. O que é transgressão? Quando eu transgrido, quando eu ultrapasso os limites estabelecidos. Quando eu, de alguma maneira, assim, muito contundente, eu falo: não, eu entendi, mas eu não quero isso para mim. Eu vou fazer do meu jeito. E transgressão é exatamente isso, é passar desses limites. E muitas vezes nós não entendemos e não olhamos para essa essência. É claro que quando a gente lê um texto como esse, nós também ele vem carregado de história, vem carregado de usos e costumes. Nós temos hoje 2000 anos, no mínimo, de cristianismo. E muita coisa foi construída em cima desse fundamento. Mas é importante que a gente muitas vezes desconstrua algumas coisas e possa entender como essas coisas acontecem. Então, o que nós temos aqui é um código de trânsito para as relações familiares. Se pudéssemos fazer essa analogia, o que temos aqui é um código, mas ele não dá todos os detalhes. Mas e se na família não tem pai? E se o marido e a mulher não têm filhos? Aí é aquela coisa assim, seria como um bom batista gosta, né? Tem o estatuto, mas aí tem que ter um bom regimento interno. O fato aqui é que ele está só dando assim: olha,
É por aqui, gente, olha, esse aqui é um bom ponto de partida. Mas é claro que cada caso vai ter as suas particularidades, vamos ter que ter algum tipo de pensamento, de reflexão. Não dá para sair dizendo que olha, é assim e não dá. Mas, ao mesmo tempo, tem um ponto de partida. Não é para restringir a liberdade. São princípios que orientam as relações, garantem segurança e harmonia. E, por último, promovem relações familiares saudáveis. Eu tenho cada vez mais entendido o que significa ser saudável. Desde aquele dia que eu fui no médico, o médico falou assim: você não está doente, mas você não está saudável. Isso começou a mudar uma chave na minha mente. E o fato é que as relações familiares, muitas vezes, não são relações familiares totalmente doentias, paranoicas, mas não necessariamente também são relações saudáveis. Existem ali algumas coisas que precisam, de afinação, olha, vamos tirar isso, vamos colocar isso, vamos melhorar. Porque o fato é que não existem famílias perfeitas, isso eu falo de casamento, não existe casamento perfeito, mas existem famílias que funcionam, existem casamentos que funcionam, porque eu sou um pecador, a Dani é pecadora, 2 pecadores juntos na mesma cama, é briga de gente grande. E aí como é que faz? Como é que se organiza essa dinâmica? Tem um código, tem aqui uma instrução. E aí, rapidamente, para que a gente entenda, e é interessante, porque a gente percebe que Paulo, ele não fala assim, só assim, olha, eu vou falar aqui para as esposas e para os filhos. Esposas, submetam seus maridos, e filhos, obedeçam seus pais. Não, ele pega todo mundo, é recíproco. Olha, assim como tem para as esposas, mas também tem para os maridos. Assim como tem para os filhos, também tem para os pais. Assim como tem para os escravos, também tem para o Senhor. É todo mundo. Todo mundo tem obrigação. Não tem ninguém melhor que ninguém. Então são questões recíprocas. Quando a gente vê lá o texto, fala lá para esposas e maridos, versículos 18 e 19, esposas, sujeitem-se cada um ao seu marido, como é próprio a quem está no Senhor. Maridos, ame cada um a sua esposa e nunca trate com aspereza. Eu estou usando uma versão NVT. Mas também existe aqui, o mesmo versículo fala também, esposas, submetam seus maridos. Eu gosto dessa expressão, submeter, porque submeter tem a ver com submissão, e submissão tem a ver que esposas estejam debaixo da missão do seu marido. A grande crise é que às vezes o marido não tem missão nenhuma. Esse é o problema. E a mulher, ter marido sem missão, sem propósito de vida, as mulheres enlouquecem. E elas esperam 6 horas. À noite elas já resolveram o problema. A Daniela fala assim para mim: Fábio, olha, desculpa, eu estou falando de novo. Sabe, troca a lâmpada do quarto, não estou conseguindo ligar. Aí eu falo com toda educação: Dani, querida, eu já sei que precisa trocar a lâmpada, não precisa ficar repetindo isso a cada 6 meses. O homem precisa entender o seu papel, para que ele tenha a sua esposa, que caminhe com ele. E aqui não existe, quando Paulo fala isso, ele não está fazendo uma hierarquia, dizendo que um é maior que o outro, mas ele está dizendo que os dois, um ao lado do outro, têm papéis complementares, são iguais, mas têm papéis diferentes. E o pecado faz com que o homem, na sua força física, e até pela cultura que a gente vem, do machismo estrutural, e tudo que vem, assim, a gente se impõe sobre a mulher. E a mulher, muitas vezes, nessa mesma formação, ela se submete. Mas tem sofrimento, as coisas não funcionam. Eu gosto de reparar as pessoas. Assim, outro dia eu fui numa sorveteria em Olambra, sentei lá para tomar o sorvete, aí comecei a ver um senhorzinho, assim, sentado lá debaixo do... E fiquei tomando sorvete e vendo um senhorzinho. Passou um tempo, aí veio uma senhorinha, e trouxe o sorvete para ele, assim, na mão dele, assim, tudo, deu. Eu falei, mas que folgado. Eu também quero alguém que vai lá e compra sorvete para mim, não enfrenta a fila.
Ainda compro o sabor que eu quero. Ainda existe, e eu não vou dizer que está errado, porque faz parte da formação cultural mais antiga, de marido que senta na mesa e a mulher põe o prato. Não faz o prato de comida. Não faz a mala de roupa. A mulher escolhe a roupa que ele vai vir na igreja. Acontece. Porque era normal, mas isso não é mais agora. Não é mais assim. Pega uma menina mais nova aí, se souber todas essas coisas, ela, ó. Porque a gente começou a adquirir os comportamentos sem se desprendendo da essência, do porquê que as coisas funcionam. Porque esqueceu como é o ponto de partida. Porque fala aqui que o homem tem que amar sua esposa, e até tem uns textos paralelos, como o de Efésios, que diz amar a esposa como Cristo amou a igreja, que deu a vida, morreu. Nós homens precisamos morrer pelas nossas esposas. Se quando tem aquele ruído na casa, é nós homens que temos que dar a cara para bater. Nós temos que ser os primeiros a serem mortos. Porque a nós foi dado esse papel de proteção. Mas nós estamos virando tudo um monte de banana. E aí nessas questões, há também, eu creio nisso também, assim, hoje existe uma, eu não sei a palavra aqui, mas assim, uma sobreposição do papel feminino, assim, um destaque, assim, a mulher, ela tá ambicionando cada vez mais, estão dando pilha para elas, e elas estão, porque o homem também está recuando. E é engraçado, olha, se você assiste séries de TV, essas mais novas, não tem nu feminino, tem nu masculino agora. Antigamente só tinha mulher pelada, agora o que aparece é homem pelado. Por quê? Porque é isso, você entendeu? Agora existe todo um destaque para a figura feminina. O homem agora está virando um objeto. Precisa, né, ainda, porque senão não dá para engravidar, ainda precisa ter, né? Mas se não precisasse... E aí o homem fica se perdido, não sabe o que faz. A única coisa que lhe resta é a força, e o que ele faz? Ele mata. Ele briga, ele corta. Quantos feminicídios estão acontecendo cada vez mais? Por quê? Porque o homem, na verdade, assim, não estou aqui tirando a culpa, mas assim, quero que você entenda a dor masculina. Ele não se acha mais nesse mundo. E aí, assim, na ânsia de querer fazer alguma coisa, ele mata a mulher que ele ama. Olha, ontem mesmo, assim, aquelas coisas que a gente vai, tem que ver aqueles canal, né? Mas um neto matou a avó. Com uma pancada na cabeça, deu um soco na avó, matou a avó. Aqui, na nossa região. Por quê? Porque a gente perdeu a essência. Perdeu a ideia do amor sacrificial. E porque a mulher também não recebe do homem esse amor sacrificial, ela também, então, perde o respeito e ela não coopera com o homem. Mas eu estou aqui, é lógico que aqui é só a essência, né? Cada caso tem que ser discutido, tem que ser trabalhado, por isso tem o aconselhamento familiar, por isso tem pastoreio, por isso que tem que sentar, tem que se conversar. O fato é que, muitas vezes, a gente está ignorando, está tentando sobreviver, sem entender o código. E a gente precisa aprender esse código. Eu não posso dar mais detalhes, estou o tempo avançando, mas pais e filhos, também existe ali uma obediência e um equilíbrio. Para os filhos é importante que eles precisam obedecer e respeitar os pais, mas os pais também precisam aplicar uma disciplina com equilíbrio, corrigir sem desanimar. Não é para o pai também ser... E aí é curioso, porque quando você vê o texto em grego, pais que têm lá pais, não irritem os seus filhos, não é pai e mãe, é pai masculino, em plural, para os homens. Homens, pais, não irritem os seus filhos, porque nós também, os homens, a gente
também não conseguem nem cuidar direito da paternidade. Aí os filhos vão para a cadeia, quem vai lá tirar o filho da cadeia? Quem é? A mãe. A gente nunca vê o homem buscando o filho na cadeia. É porque muitas vezes até ele já está lá na cadeia também. Quando é que os pais irritam seus filhos? Quando existe ausência de amor e de afeto. Quando não existe carinho, não existe abraço. Quando o pai não conhece a linguagem de amor dos seus filhos. Quando há um excesso de críticas e cobrança. Eu falei que eu vou falar da série à noite. Mas se você assistiu a série, o pai do menino adolescente, ele fala assim, o meu pai era extremamente severo comigo. Aconteceu lá um episódio lá que ele tomou uma surra. Ele falou assim, eu nunca vou fazer isso com meu filho. Mas aí o que aconteceu? Ele acabou não fazendo nada. Porque ele foi machucado, traumatizado. Esse trauma impediu que ele cuidasse com equilíbrio. E na verdade não aconteceu, falta de exemplo, porque uma coisa que irrita o filho é você dizer para o filho o que ele tem que fazer e você não faz. E o filho sabe, a filha sabe que você não faz. Que a gente falou semana passada, que a boca suja, cobra o filho, mas a gente é o primeiro a soltar o palavrão em casa. Favoritismo. Parece que não existe, mas existe. Muitas vezes, por quê? Porque tem algum dos filhos, muitas vezes tem uma personalidade que se identifica e naturalmente acaba sendo até mais fácil conviver com o outro, que na verdade só é diferente, tem uma outra personalidade, tem um outro jeito. E aí acaba que naturalmente, às vezes a gente agrada mais um em detrimento do outro. Excesso de disciplina ou ausência dessa disciplina também é irritante. Negligência espiritual. Quer que o filho ora, quer que o filho lê a Bíblia, mas o filho nunca viu a gente ajoelhado orando, nunca viu a gente lendo um versículo da Bíblia. Não dá para a gente falar sobre tudo, mas isso é partes importantes. E aí quando vai falar lá eu troquei aqui para patrões e empregados, também existem mandamentos recíprocos, de trabalho e justiça em Jesus. Trabalhe com integridade, tratamento digno e justo. Ou seja, porque assim, eu já trabalhei no mercado de trabalho, eu sei que lá onde é a água, o cafezinho, é o epicentro da maledicência. Todo mundo vai lá para o cafezinho e para a água lá para falar mal do chefe, para falar mal de não sei quem. Então, e o que o texto está falando aqui, olha, sua boca, olha, que sirvam com sinceridade, por causa do seu temor ao Senhor. Tudo que fizerem, trabalhem de bom ânimo, como se fosse para o Senhor. Você não está trabalhando para o seu chefe, você está trabalhando para Jesus. É difícil isso. Porque tem pessoas que literalmente falam assim, mas eu trabalho que nem um escravo. Olha, pensando em 2000 anos, você evoluiu, melhoramos. Pelo menos ainda ganha um salário mínimo. Nessa época não ganhava nada. E curioso que Paulo, ele não vem aqui com diretrizes, com códigos assim, de mudança social. Ele vem assim e fala assim, olha, independente do status quo, independente de como as coisas funcionam, faz a sua parte. E se você é o que tem mais poder, se você é o chefe, se você é o Senhor, ele até diz isso lá. Sejam justos e imparciais. E lembrem-se que o Senhor, que vocês também têm um Senhor no céu. Paulo não pega para leve. Você está achando que você é o dono de tudo? Tem alguém acima de você que vai fazer justiça, mesmo que você seja injusto. Queridos, o texto ele é muito rico, ele é muito precioso. Dá para a gente fazer muito, mas o que eu queria aqui hoje é provocá-los a que a gente também não pode se conformar com o nosso século, como diz a palavra de Deus, mas renovai-vos pela transformação da vossa mente. Nós não temos que nos moldar. Porque agora as coisas são, até as pessoas falam assim, agora é normal. E eu tenho falado isso, não é o normal, é comum, é diferente. Porque tem uma norma, o normal vem de norma, existe uma norma, existe um código, existe um ponto de partida. O que está acontecendo é que as pessoas não seguem mais esse normal de Deus. Então, quando alguém vier falar para você, às vezes até o nosso filho fala, mas agora, pai, agora é normal assim. Não, pode ser comum, mas não é o normal. E aí,
Vamos ver o que é aqui, vamos ver o normal, o ponto de partida, como é que as coisas acontecem. Eu já falei tanto do Ari Veloso, mas eu nunca mostrei o Ari, né, para vocês. Então, assim, que nem tem um Ari Cabral que foi uma bênção aqui nessa igreja, eu também tinha um Ari na minha vida que foi uma bênção lá em São Paulo, é o Ari Veloso. E ele tinha colocado no boletim da igreja essa frase: uma igreja só é forte à medida que seus lares forem fortes. Aquilo que às vezes acontece na nossa igreja, na verdade, é reflexo do que acontece nos nossos lares. Aquilo que muitas vezes provoca dor em nós, na igreja, é o que está acontecendo na nossa casa. Então, a gente precisa cuidar da nossa casa. Homens, sabe, olha, terça-feira nós tivemos a carpintaria, veio Davi Lenço, um pastor, e ele falou, ele só leu só um versículo. Ele leu um versículo só. E aquele versículo, ele respondeu para mim uma pergunta. Eu quero, Rodrigo, se você me ajudar aqui, era 1 Timóteo, que ele leu, não foi? 1 Timóteo, versículo, agora eu não, é o versículo, capítulo 2, que ele diz lá: homens, orem ao Senhor. Homens, orem. E eu acho que é isso que está faltando nas nossas casas. Está faltando oração, a começar de nós homens. Como é que é? Capítulo 2, versículo 8. 2 Timóteo 2,8. Quero, portanto, que em todo lugar de culto os homens orem com mãos santas, levantadas, livres de ira e de controvérsias. O que mais é marcado a mão do homem é marcado pela ira e pela controvérsia. E Paulo está dizendo o quê? Que as mãos dos homens sejam mãos de oração. Mãos de oração. Muitas vezes eu, como homem, eu me perco. Eu perco a minha missão. Perco o meu propósito. Aí, em vez de sair por aí batendo nos outros, eu preciso orar. Eu preciso dobrar o meu joelho. E pedir para o Senhor: faz de novo, Senhor, faz de novo, me ajuda. No nosso pequeno grupo, eu ensinei o pequeno grupo que quem tem mais maturidade tem que ceder mais. Quem mais sabe, mais tem que ceder. Foi assim Jesus. Jesus fez isso. Jesus tinha mais poder, mas quem foi para a cruz? Jesus era o mais importante de todos, mas quem lavou os pés? Quem mais pode, quem mais tem poder, mais tem que servir. E às vezes nas nossas famílias a gente quer que o outro, que não tem tanto conhecimento como nós da Bíblia, faça aquilo que, na verdade, eu sei mais que ele, eu tenho que voltar, E mais uma coisa importante: homens, orem, homens, porque a gente sempre conhece uma mulher de oração. Quando a coisa fica feia, a gente sempre lembra. Davi falou isso. Tem a dona Maricota, tem a dona Maria, tem a irmã Isabel. Mas tem um seu João que ora, um Paulo, um Pedro, pega um nome de agora, tem um Edilson, um Edson, um Carlos. Quem são os homens que oram? Porque essa tem sido a minha reflexão. Quando eu não sei o que fazer, eu oro. Eu oro. E a oração tem poder. Quando o meu casamento entra em umas crises, que aí eu quero assim, que eu queria entrar na cabeça da Dani e mexer lá, Eu não sei, mas eu oro. E às vezes o que acontece é Deus aqui, mexendo na minha cabeça. Quando eu estou ali com meu filho e eu não sei, com a minha filha, e eu não... Ora! Nem que seja essa a única coisa que você é capaz de fazer, mas faça, porque é a mais poderosa que você pode fazer. É a mais poderosa. E oração, ela não tem prazo de validade. Toda oração, ela vai ser cumprida em nome de Jesus. Oração não tem validade. Essa oração venceu. Então continua orando. E o Senhor vai fazer. Vai fazer. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Você crê nisso? Vamos ficar de pé? Se você está aqui pela primeira, segunda vez, eu vou estar aqui ao final do culto, no nosso hall de saída. Eu queria te conhecer, te dar um abraço, poder
saber quem é você, de onde você veio, para onde você está indo, se você está ficando. Mas eu quero poder te conhecer e a gente vai estar lá com algumas pessoas comigo para receber você. Hoje à noite nós vamos ter o essencial às 18 horas e eu vou falar mais especificamente sobre adolescência. Quero compartilhar algumas coisas que eu aprendi sendo pai de adolescente, pastor de adolescente, mas também aquilo que eu aprendi ouvindo alguns outros especialistas nessas últimas semanas. Se você não puder estar aqui, abra o seu celular e assista pelo nosso canal no YouTube. Senhor, tem misericórdia de nós, pecadores. Tem misericórdia de mim, pai, marido, filho, que muitas vezes, Senhor, não sou aquilo que o Senhor deseja que eu seja, mas eu reconheço que necessito da Tua graça e do Teu perdão. Ajuda-me, Senhor, a viver aquilo que o Senhor deseja que eu viva, mas também buscando a Ti de todo o coração. Cuide das nossas famílias, ó Pai, dos nossos casamentos, das relações entre homens e mulheres, entre pais e filhos, as relações entre patrões e empregados, Senhor, e todas as outras relações que nós temos nos próximos 6 dias. Ajuda-nos a buscar em Cristo Jesus a nossa força, a serenidade, a coragem e a sabedoria, para que possamos, Senhor, viver e sermos instrumentos Teus de bênção para aqueles que estão ao nosso redor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.